Câncer de intestino, câncer de estômago. O que você precisa saber? Eu sou o Dr. Marcos Hatke, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião oncológico, e nesse vídeo eu vou tentar te orientar nesse mar super complicado que são essas duas doenças. O câncer de estômago e o câncer de intestino, eles têm alarmado nós médicos que tratamos disso no nosso dia a dia, porque eles têm crescido exponencialmente o número de casos nos últimos 20 anos, especialmente o câncer de intestino, e especialmente numa faixa etária cada vez mais jovem. E quando eu falo de jovens, isso são dados do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, isso são dados de Estados Unidos e dados da Organização Mundial de Saúde, eu falo de pessoas com 45 anos a menos, que têm cânceres cada vez mais agressivos, que a gente só via há 20 anos atrás, 15 anos atrás, em pacientes, em pessoas mais velhas, com 65, 70 anos de idade. E o câncer, a gênese do câncer, tanto de estômago quanto de intestino, tem muito a ver com mutações na mecânica do DNA da célula, tanto intestinal quanto gástrica, crescendo de forma muito descontrolada. O H. pylori tem a ver muito com a gênese do câncer de estômago, e os pólipos pré-malignos, têm a ver com a gênese do câncer de intestino. Os sintomas são muito correlacionados, como perda de peso, alteração do ritmo intestinal, dificuldade de comer, anemia, sensação de gases, empachamento. São sintomas também muito comuns a doenças que não são graves. Então, por exemplo, sangramento intestinal, anemia, eu posso ter doenças como doenças hemorroidárias, questões na mulher menstruais, que se confundem com esses sintomas de coisas potencialmente muito mais graves. O tratamento dessas duas entidades é um tratamento bastante complexo, e ele envolve sempre o estadiamento da doença. Quando que a gente faz o tratamento entre uma cirurgia, ou uma cirurgia, uma quimioterapia, ou uma cirurgia, uma radioterapia e quimioterapia. Isso depende muito do estágio em que a doença se encontra quando se diagnostica a doença. E aí vem a importância do diagnóstico precoce. Como a gente está vendo pessoas mais jovens com doenças mais graves, que a gente via só em idosos, a gente precisa fazer mais exames, a gente precisa ter mais consultas, a gente precisa fazer mais rastreamento. O rastreamento inclui, primeiro, considerar que o seu sintoma não é normal. Ter gastrite não é normal, ter refluxo não é normal, ter constipação não é normal, ter empachamento, ter estufamento, são sintomas comuns, mas não são normais. E houve sim, ao longo dos anos, a gente vê isso no consultório, uma normalização desses sintomas. É comum fazer cocô uma vez a cada 2, 3 dias, é comum ter essa gastrite, é comum ter refluxo. Sim, é comum, mas não é normal, e podem ensejar coisas mais graves. Por quê? Porque a gente está cada vez mais jovem, desde pequenininho, desde a barriga da mamãe, exposto a cada vez mais produtos tóxicos, poluição, alimentos industrializados, alimentos inflamatórios, baixa introdução de fibras, alimentos que são potencialmente carcinogênicos, como alguns corantes industrializados, e que nós somos expostos cada vez mais jovens. O tratamento, obviamente, dessas questões, desses casos, depende, como eu falei, do estadiamento da doença e depende da gravidade dessa doença. Então, a cirurgia ela é mandatória tanto no câncer do intestino quanto no câncer do estômago. E ela é necessária para o processo de cura. Então, quando a gente faz um diagnóstico mais precoce, seja na endoscopia, para o câncer do estômago, seja na colonoscopia, que é o exame para o câncer do intestino, se eu preciso e consigo fazer um diagnóstico precoce, o tratamento tende a ser curativo. Isso cura, sim, em 85%, virtualmente 90% dos casos. Nos casos em que a doença está mais espalhada, além da cirurgia, a gente tem que colocar outros tratamentos nesse bojo, que incluem, além da cirurgia, a quimioterapia e muitas vezes a radioterapia. Concluindo, se você
tem sintomas relacionados à sua digestão que aparentemente não estão sendo resolvidos independentemente da sua idade, procure um profissional habilitado para desmistificar e te diagnosticar corretamente. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e informe mais gente.